Muito bom dia, sejam todos bem-vindos às quartas do sofá aqui do Algo a Mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele acaba sendo um pouco delicado, mas é importante abordar, precisamos abordar, né? Para que mais pessoas conheçam as leis e entendam tudo como funciona, e é a violência doméstica. A gente vai estar recebendo para poder falar, para que você em casa consiga entender um pouquinho quando os atos de violência doméstica iniciam, né? Não é só através de um tapa, através, né, da agressão física. Pode iniciar muito antes disso. Então, a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, vai explicar um pouquinho disso para nós. Vamos receber a advogada Ângela Bristotti, que vai falar também sobre todos, né, os direitos que as mulheres têm no momento em que são violentadas. Então, vamos tirar dúvidas, vamos entender um pouquinho mais que sim, a mulher tem voz, tem vez e precisa procurar ajuda quando necessário. Também teremos uma entrada ao vivo com a delegada Liliane Kran, que ela vai também comentar como são como chegam essas denúncias diretamente lá na DP. Então, pessoal, fica conosco que o Algo a Mais está recheado essa manhã. Então agora vou convidar as meninas, Rosângela Matos, Ângela Bristotti, sejam muito bem-vindas. Bom dia, gurias. Bom dia. É isso aí, um prazer tê-las aqui comigo, mas Rosângela mais uma vez e Ângela mais uma vez também, né? Gurias, é uma satisfação poder abordar assuntos como este e poder levar, né, pessoal de casa, formas de entendimento para quem talvez esteja passando por momentos não muito bons e que precisam de uma ajuda. Ou mesmo identificar desde cedo o que pode ser uma violência, considerado uma violência. Então, bom dia, Rosângela. A palavrinha inicial para o pessoal de casa. Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Uma satisfação receber a Ângela mais uma vez para falar sobre esse tema que é tão importante. Para quem está em casa e não me conhece, eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações. Hoje eu vou falar um pouco mais da questão do comportamento, dessa questão da violência, dos tipos de violência, do ciclo da violência, porque existe um ciclo. E é muito importante quem está nos assistindo nesse momento parar, prestar atenção, porque os sinais eles estão presentes desde o início. E muitas vezes por uma idealização romântica, se espera até chegar numa situação bem crítica. E não precisa acontecer isso. E será um programa interessantíssimo. Todos os dias eu ajudo mulheres e casais e, infelizmente, eu escuto relatos diariamente de violência doméstica, de abusos, de pessoas que estão passando por uma situação bem delicada e bem sofrida no relacionamento amoroso. E relacionamento é para ser bom. Com certeza. Bom dia, Ângela. A tua palavrinha para o pessoal de casa. Bom dia, Laura. Bom dia, Rosângela. Mais uma vez, satisfação em estar presente nesse programa com mais um assunto muito pertinente, muito necessário, o Algo a Mais trazendo à tona essa discussão, tanto para mulheres como para homens, para que a gente se atente aos sinais, que nem a Rosângela vai abordar, e também para que tenha ciência, para que conheça um pouquinho mais da Lei Maria da Penha, que é um instrumento muito efetivo que está no nosso ordenamento jurídico e que tem feito a diferença nos casos de agressões, de violência em face das mulheres. Com certeza. Muito obrigada, Ângela. Então, vamos começar do início, né? Quando falamos que a agressão pode iniciar muito antes da agressão física, como podemos entender isso, Rosângela? O que acontece, Laura? Existe toda uma ideia romântica, principalmente quando a gente fala em ciúme. Então, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens acreditam que ciúme é sinônimo de amor. E é algo que nós precisamos desconstruir. Ciúme não é amor, posse não é amor, poder não é amor.
E qualquer relação abusiva, relação tóxica, ela envolve poder sobre o outro. A partir do momento que uma mulher começa a se relacionar, e aqui a gente fala mais das mulheres, mas sim, existem casos em que as mulheres também são abusivas. Mas dentro dessa visão hoje de violência doméstica, ela é recorrente com mulheres. A mulher começa um relacionamento e percebe que esse parceiro, ele começa a isolar ela, ele começa a justificar o ciúme. Uma frase muito comum é: eu confio em você, mas eu não confio nos outros homens. Eu faço isso porque eu tenho medo de te perder, a minha vida seria destruída se eu perdesse você. O abusador, ele vai trazendo essa parceira para perto com uma intensidade muito grande. Então, mulheres têm um medo de relações que são muito intensas. Uma pessoa que nem te conhece e que já começa a entrar na tua vida e começa a querer mudar e moldar tudo. Você tem uma rotina, você tem hábitos, você tem família. E um mês e meio de relação, a pessoa já mudou tudo. Ela mudou toda a tua dinâmica. Ela começa a dizer: você vai para academia hoje? Poxa, fica comigo. É um dia, são 2 dias, quando a mulher percebe, ela não está mais indo para academia. Ele começa a achar problema nas amigas daquela mulher. Ele começa a dizer que aquela amiga vai querer que essa pessoa tenha um outro parceiro. Ele começa a dizer que não, você não pode ter amigos homens, eles têm interesse em você. Então, ela vai ficando numa situação que ela está apaixonada, ela começa a se envolver, e quando percebe, ela não tem mais poder sobre as suas escolhas. Então, tudo isso é muito sutil no início, porque as pessoas estão num processo de paixão, acham que é normal querer estar junto, querer estar perto, e não há mal nisso. Mas tomar cuidado com essa intensidade, com essa carência do outro, com esse desejo do outro de estar sempre junto. E uma coisa que acontece que é comum é que o parceiro que é abusador, ele não tem um ciclo de amizade saudável, ele não tem um núcleo bacana com a família, ele não fica, né, nesse processo saudável de relação com a família dele. Inclusive fala mal de outras mulheres, ele trata mal a mãe, ele fala mal da ex, ele sempre é o certo e todos os outros são errados. Então, a vida dele se torna aquela mulher. E ele também vai trazendo aquela mulher para um processo de se tornando a vida do outro. Muitas vezes começa a colocar empecilho no trabalho dela, na faculdade. Ele quer aquela mulher para ele. Na verdade, ele vê a mulher como um objeto dele. É isso aí. Então, dá para entender que a partir daí já começa uma agressão moral, diria, né? Uma agressão que a pessoa ela não sente que está sendo agredida, porém, ela está nessa situação. Ela está começando a entrar, talvez, numa roda aí que leve ela justamente para uma agressão mais adiante. Exato. É isso, Rosângela? Isso, porque existe um ciclo que a gente vai falar daqui a pouco, o ciclo da violência, quando a pessoa já está na relação há um tempo, já está isolada, mas todo o projeto do abusador, todo o projeto desse homem é tirar essa mulher do convívio social para que ela não possa, inclusive, pedir ajuda. Muitas vezes ele muda de cidade com essa mulher, então, vamos morar junto, né? E aí vamos mudar de cidade. É um projeto para tirar essa mulher. Eu dei uma entrevista há algum tempo numa rádio em Novo Hamburgo, e uma professora, uma advogada, inclusive, que está à frente de um projeto de violência doméstica e relações abusivas, ela está estudando, inclusive, esse comportamento do abusador, do agressor, de tirar a mulher, né? Ele tira ela da cidade, ele afasta ela de todas as pessoas o mais distante possível, para que no momento que começa todo o ciclo, ela não tenha quem recorrer, ela não tenha quem pedir ajuda. Então, tu imagina, a mulher se vê numa situação totalmente desprotegida, com uma insegurança enorme, nesse momento emocional completamente abalado, não existe mais amor próprio, não existe mais autoestima, e essa mulher vai fazer o que então no momento? Então, Laura, os sinais estão sempre presentes, e mais uma vez, mulheres, não romantizem o amor que dói. Amor não dói, amor não maltrata. Uma coisa são as discussões do dia a dia de um casal, os atritos normais, quando o casal dá aquele enrosco, né? Mas quando parte para uma violência moral, uma violência psicológica, humilhação constante, desmerecer o que é do outro, diminuir a pessoa,
peraí, isso já não é mais amor. A partir do momento que a pessoa que está com você te dá a sensação que você tem que ficar pisando em ovos e que tudo pode comprometer aquela relação, opa, sinal de alerta. Então, nós precisamos desconstruir a ideia do ciúme, desconstruir essa ideia do poder, do que eu te quero para mim. Amor não é ter poder sobre o outro, é escolher caminhar com o outro de uma forma leve. Amor é liberdade. Ótima essa colocação, Rosângela. E Ângela, então, aqui a gente já começou a entender um pouquinho como é o processo de, talvez, até para alertar quem está em casa, daqui um pouco tá sofrendo algum porém desses, né, entrando em algumas linhas, tá ouvindo aqui a Rosângela falar sobre alguns pontos específicos que podem ser os que tu estás vivendo e daqui um pouco parei pensar um pouquinho, ver se tem como contornar essa situação, né, porque tem coisas pequenas que às vezes acontecem e que existe a possibilidade da mulher se impor, né, e fazer isso, rever toda essa situação. Porém, né, para quem está em casa, daqui um pouco tem alguns pontos aí que podem ser melhorados ou que servem de alerta. E, doutora Ângela, falando sobre as leis, Maria da Penha, tu tinhas, antes de iniciarmos o programa, a doutora Ângela comentou sobre contar uma breve história sobre a lei para que a gente possa entender um pouquinho mais. Certo. Então, eu até sugeri, Laura, comentar sobre a história da Lei Maria da Penha, porque ela foi uma construção, né, uma luta das mulheres para que viesse à tona um instrumento legislativo, político, que protegesse, né, a mulher nas suas relações domésticas e familiares. Então, isso tudo foi gerado porque o primeiro passo, no caso, né, que originou a lei, a história da Maria da Penha Lima Fernandes, que inclusive nomeia a lei, né? Em 1983, a Maria da Penha, ela foi vítima do marido de um disparo nas costas, no âmbito da sua residência. Ao tempo, né, em 83, o marido alegou que tinha sido um assalto que tinha acontecido na residência, uma tentativa de assalto que gerou esse tiro nas costas da Maria da Penha. E depois de investigações, ficou constatado que ele mesmo havia atirado nela. Ela já vivia um contexto de violência doméstica, né, e que culminou nesse atentado contra a vida dela, né. Ela foi encaminhada para o hospital e ela ficou paraplégica. Depois de retornar do hospital, ela voltou para casa e ela conta que ficou 15 dias em cárcere privado, dentro de casa, e nessa oportunidade ela foi vítima de uma segunda tentativa de homicídio, utilizando um chuveiro elétrico como instrumento, o marido dela à época. Depois disso, né, desse fato, ela buscou auxílio dos familiares e conseguiu sair de casa sem configurar abandono de lar, né, porque à época, para tu conseguir a guarda dos seus filhos, tu precisava de uma autorização para abandonar o teu lar. Depois disso, ela buscou a justiça, né, teve todo um processo que ela não conseguiu a satisfação jurisdicional quanto à justiça, né, nisso, e organizações não governamentais entraram em contato com ela e começaram a pedir relatos dessa história, dessa brutal história. E a Organização dos Estados Americanos ficou sabendo e cobrou providências do Brasil. O porquê que esse caso foi abarcado pela omissão, negligência do Poder Judiciário, enfim. E depois de uma grande luta de anos, né, se expondo, ela chegou a escrever um livro. Em 2006 foi promulgada a Lei Maria da Penha como uma forma de retratação simbólica pelo sofrimento dessa mulher, que atrás dela com certeza vieram muitas outras, né, vítimas que silenciaram, né, que não conseguiram trazer à tona o seu sofrimento como ela trouxe à tona, né, isso gerou uma grande exposição, enfim, com certeza não foi fácil para ela, mas ela se tornou um símbolo da resistência, da luta das mulheres, e essa lei, que é a 11.340, promulgada em 2006, ela não se trata apenas de uma lei com um aspecto penal, né, que prevê cominações penais para os agressores. Ela também traz políticas públicas de amparo, assistência para as mulheres, inclusive
prevenção para na educação, para que para que a gente consiga promover uma conscientização em face dessa violência perpetrada em face das mulheres. Estudiosas do assunto, inclusive uma que eu sou fã, que é a Maria Berenice Dias, ela cita que o cerne da violência doméstica e familiar vem da desigualdade de gênero, né, que nós mulheres enfrentamos. E essa lei, ela não ampara apenas mulheres cis, né, ela ampara travestis, transexuais, enfim. E tem como sujeito ativo homens e mulheres, ou seja, independe da orientação sexual, né? Tudo está ali dentro do relacionamento, que não tem necessidade de ser um relacionamento conjugal. Pode ser um relacionamento não conjugal, pode ser no âmbito familiar, uma violência de um filho contra a mãe, de um padrasto em face de uma enteada. A lei abarca diversas relações, não necessariamente homem e mulher. Ela pode se dar numa união estável, num namoro, enfim. As mulheres podem contar com essa lei, com esse aparato judicial, policial, enfim, para conseguir satisfazer seus direitos, né? E conseguir uma medida de proteção, enfim, são inúmeros instrumentos que a lei prevê para que essa mulher se sinta protegida e seja afastada do seu agressor. Certo. E, Ângela, perante a questão jurídica, tá? Onde a mulher já pode considerar, onde já é considerado uma violência contra a mulher, precisa existir o toque, assim, a violência física, para que já seja considerada violência? Então, Laura, não há necessidade de ser uma violência física apenas. A violência contra a mulher, ela se encontra em diversos âmbitos, tanto moral, psicológica, sexual. A lei, inclusive, cita a violência patrimonial, por exemplo, quando o homem é responsável pela administração do salário da mulher, por exemplo. A lei, ela traz uma infinitude de possibilidades de violência, que às vezes as mulheres não se dão conta que estão sendo vítimas, mas que tem esse sofrimento, que são fatores que baixam a autoestima, que fazem com que ela se afugente, não consiga falar, né, expressar o seu sentimento, e vá se fechando, né, e vá ficando submissa ao companheiro, enfim, marido, o que for nessa relação entre o Então é casal, muito bom enfim. entender que existem formas de recorrer à justiça, não apenas por causa da violência física, e sim porque tem toda pode ser visto como agressão todas essas questões que tu já colocaste. Exato. Até mesmo porque nós recebemos um relato que eu achei super importante e até pertinente, então, de colocar e até questionar a Rosângela referente a isso. A doutora Ângela comentou sobre a violência patrimonial, né? Quantas mulheres, e eu não tinha noção exatamente, né, desta forma, recebem o salário, entregam para o homem tem uma vida, um hobby dos sonhos, porque ele, né, acaba detendo todo o poder aí do financeiro da família, e pode ter hobbies, pode ter, né, uma forma, e quando a mulher precisa adquirir uma coisa, não tem dinheiro. Gente, eu não imaginava que chegava a esse ponto, poxa, receber o teu salário, entregar para o marido e dizer para ele gerir todas as questões financeiras. Então, Rosângela. Isso acontece, é muito triste, né? O ano passado, eu tive um relato muito ruim, assim, de uma moradora, inclusive, daqui, que passava por uma situação semelhante. O casal possuía muitos bens, mas ela não tinha poder sobre esses bens. Então, quando ela não se comportava bem durante a semana, o valor do mercado era reduzido, por exemplo. O valor das coisas que ela poderia utilizar era reduzido. Então, se ela não se comportava bem numa determinada semana, por exemplo, ela não poderia ter algumas coisas que eram importantes para ela enquanto mulher. E ela cuidava da casa. E ela compartilhou comigo em um momento que ela antes de iniciar essa relação, era tudo, né, a vida dela estava funcionando muito bem, ela tinha um trabalho,
se conheceram, se apaixonaram, e ela entendeu que aquele homem cuidaria dela. Então, a partir do momento que veio o primeiro tapa, o primeiro empurrão, o pensamento foi, como que eu vou terminar tudo isso se foi só um tapa? Laura, foi só um tapa, foi só um empurrão, será que vale a pena estragar um relacionamento? Como que eu vou mandar para cadeia o homem que eu amo? É um questionamento que as mulheres se fazem em muitos momentos. E a situação foi se desenrolando de uma forma tão prejudicial a ela, que hoje a vida dela funciona com compensação. Então, a partir do momento que ela é uma boa mulher, e boa mulher dentro do que ele acredita, então ela não pode conversar com as amigas, ela não pode sair de casa sem que eles saibam onde ela está, ela tem uma, vamos dizer assim, uma compensação, que não é uma compensação. Mas a partir do momento que ela não faz o que ele quer, ela é punida. Ela é punida de forma violenta, ela é punida sendo privada de coisas que são importantes para ela. E como sair de todo esse ciclo não é uma coisa simples, porque muitas vezes quem não vive isso, quem nunca passou por isso, pensa assim, poxa, mas também, né, por que fica com esse cara? Por que não vai embora dessa relação? Faz as malas e vai embora. Não é tão simples. Muitas mulheres têm uma condição econômica em que elas têm o poder de escolha. Eu falo muito para as minhas clientes, dinheiro é poder de escolha. Quando tu não tem dinheiro, tu não tem poder de escolha. É muito complicado, especialmente quando tu tem filhos envolvidos. Então, tem toda uma situação de chantagem emocional, uma mulher extremamente vulnerável, uma pressão psicológica, onde essa mulher é ameaçada de forma constante, onde esse homem muitas vezes ameaça ela, as crianças, onde ele diz que vai tirar as crianças dela, uma falta, às vezes, de conhecimento. Então, quando a mulher ela estuda, ela trabalha, ela tem conhecimento, ela tem mais facilidade para sair da situação. Mas mais facilidade, não quer dizer que vai ser super simples, não é. Mas tem mais facilidade. Só que muitas vezes não existe isso, Laura. E é muito difícil você chegar para uma pessoa e falar, vai embora, resolva isso. Não é. E os comportamentos que estão presentes, eles, como bem a Ângela falou, a doutora Ângela, eles não são apenas de violência doméstica, é um ciclo de violência. Então, existe uma tensão que vai sendo construída, existe o momento do ataque violento e depois tem a lua de mel. A relação abusiva, a situação onde existe a violência doméstica, ela não é sempre ruim. Tem momentos que o homem é perfeito, é maravilhoso, ele procura ajuda às vezes, né? Ele vai procurar algum tipo de ajuda, ele diz que vai resolver a vida, que vai mudar, e a mulher até acredita que vai. Mas, depois desse ciclo, vem de novo a tensão. Então, é um ciclo que vai sendo feito o tempo todo, né? E que ele não tem um tempo exato, pode durar de 6 meses a 1 ano, né? Esse ciclo, ele foi criado em 1979 por uma psicóloga norte-americana e ele é usado até hoje, porque é exatamente como essa relação vai se construindo. Então, o homem que quebra os móveis, né, é um sinal muito de alerta, assim, um sinal gigante de alerta. Tem uma briga e quebra os móveis, quebra os bens, destrói as roupas. Tudo isso faz com que a pessoa, muitas vezes, pare e pense, poxa, né, ele está tendo um ato aí de violência, mas ele não está me batendo, ele está quebrando as coisas, então ainda não é um perigo para mim. Já é um perigo. O próximo passo será você. Exato. E isso não deixa de configurar também uma agressão, né? Essa entra em patrimonial, né? Exato. E também a tensão que a mulher vive diariamente, pensando no que ele não vai gostar, ou qualquer pessoa ali do convívio familiar, ela fica pisando em ovos, que nem estávamos falando antes, né? Sempre pensando no que pode ocasionar tal atitude dela. Ela não tem essa liberdade plena. E justamente no que tu estavas falando da falta de conhecimento, eu acredito que esses espaços, hoje que estamos conversando sobre, são muito importantes para levar para as mulheres os direitos que elas possuem, né? Que não existe só no papel, não é uma lei, não é uma política pública que se encontra só no papel, né? Ela funciona, né? A Lei Maria da Penha, ela ficou famosa e ela tem que ficar cada vez mais na boca das mulheres. Elas têm que saber que em caso de qualquer tipo de agressão, elas possuem esse direito, essa proteção do Estado, que existe um aparato todo para conduzi-las em caso de necessidade, inclusive tirá-las do lar ou afastar o companheiro através de medidas judiciais protetivas.
Enfim, acho importante a gente tratar sobre os instrumentos, né, que essas mulheres possuem. Com certeza. Então, pessoal, o nosso papo tá ótimo. Vou para um breve intervalo comercial e agradecendo também aos nossos apoiadores que fazem com que esse programa Algo a Mais aconteça, que é o RP Mercados, a Interne Móveis e Decorações, a Lojas Beneduzzi, que sempre me manda looks lindos para utilizar, Pazinato Odontologia e a Kiron Centro Cultural. Então, pessoal, fiquem conosco que o Algo a Mais falando sobre violência doméstica, logo logo está de volta. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia, construindo novos sorrisos. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, no programa Mulheres, teremos o tema Mulheres no Poder. Nós vamos receber a vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes Gugelmin, a secretária de Educação, Loreni Tonin, e a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova. Nos acompanhe. Há 20 anos, a Interne traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interne, móveis e decorações. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Nessa quinta-feira tem B-Night a partir das 9 horas da noite. Sabe quem vai estar no nosso sofazinho dessa vez? Ele que enfrentou o tanque dos tubarões e saiu vivo para nos contar essa e outras histórias, Jonathan Tebaldi estará aqui nesse sofá. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã das quartas-feiras do Sofá, onde a gente fala muito sobre assuntos, sobre relacionamentos, enfim. E hoje também tem a ver com relacionamentos, claro, porque é um problema que acontece em várias famílias e é a violência doméstica. Nós estamos aqui batendo um papo, trocando informações, conhecendo com pessoas que
trabalham nesse setor e podem nos ajudar com dicas. Olha, o que eu, né, onde eu posso procurar ajuda, enfim. Tanto a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, que está dando dicas em como você que está em casa pode começar a prestar atenção em algumas atitudes que podem estar te ferindo, não só de forma agressiva, que falamos física, né? Tem a questão moral, a questão patrimonial, então nós precisamos prestar atenção a todos esses detalhes. E também estamos conversando e entendendo um pouquinho sobre as leis com a doutora Ângela Bristotti, que é advogada e conhece muito das leis, né? E tem, Ângela, tu leva adiante e bate no peito em relação a todas as questões feministas, né, Ângela? Eu gosto muito do debate, eu acho imprescindível nós estudarmos, as mulheres terem ciência do que se trata o feminismo, por ser uma luta nossa, né? Uma busca de igualdade. Não queremos ser superiores, queremos a nossa igualdade, os nossos direitos assegurados no mesmo patamar. Sim, até mesmo porque não é em relação, o pessoal fala muitas vezes, essas mulheres, então querem fazer tudo, que façam tudo. Né? Não é isso, a gente só quer ser igual. Como a gente vê um homem, a gente vê uma mulher, e os dois têm os mesmos direitos, e se a mulher tem... por exemplo, a gente fala, né? Tava comentando de várias questões, como relatamos no último bloco. Poxa, uma mulher que tem que acabar entregando os seus bens ao marido que gere tudo, e aí é ele que manda como vai ser? Não, os dois precisam andar, né, de uma forma tranquila, e é por isso, é essa questão de igualdade que acontece por vezes, não digo nas famílias em geral que não, mas pontualmente existem situações como esta. E Rosângela, para a gente falar um pouquinho mais sobre todo esse ciclo, né, de entendimento sobre a violência doméstica. Esse ciclo, ele tem etapas, então a primeira etapa é o aumento da tensão. Nessa fase, a mulher começa a perceber que o homem está muito irritado, então tudo é motivo de briga, tudo é motivo de humilhação, de agressão verbal. A agressão verbal se faz muito presente nesse momento, e a mulher começa muitas vezes a se sentir culpada, porque o homem faz com que ela acredite que ela está errando. Então, por exemplo, ela sai com uma amiga, ela conversa, às vezes liga para uma amiga, e aquilo gera uma situação horrível dentro da casa dela. Então, qual é o pensamento? Poxa, entre meu marido e a minha amiga, eu fico com meu marido, eu fico com meu parceiro, com o pai dos meus filhos. E ela começa a abrir mão de muitas coisas que são importantes para que a relação funcione. Porque ela começa a avaliar, poxa, isso é mais importante para mim. E nesse ciclo, muitas vezes, a mulher começa a fazer várias coisas para que o marido ou o parceiro fique tranquilo. Então, ela começa a agradar, ela começa a relevar, ela começa a fazer todo um movimento para que o clima melhore. Só que ele não melhora, ele vai piorando. Então, qualquer situaçãozinha pequena se torna de grande proporção. Qualquer motivo é um motivo para uma briga interminável, e essa tensão vai aumentando de diversas formas. E é quando existe o ataque violento. Chega um ponto que o clima está tão hostil, está tão ruim, que vem o ataque. Muitas vezes o primeiro é quebrando um móvel, dando um soco numa mesa, rasgando uma roupa da mulher, e aí vem o ataque violento, né? Vem a violência. E neste momento é quando a mulher pensa em abandonar a situação. É quando ela fala, chega, não aguento mais, eu vou procurar ajuda, muitas vezes liga para os familiares. Ela começa um processo de tentar resolver, muitas vezes, a sua vida. Só que quando ela começa a se preparar para ir embora da situação, porque leva um tempo para que isso aconteça, vem a terceira fase, que é a lua de mel. Que é quando esse homem vem e fala, não, eu vou procurar ajuda do pastor, do padre, do psiquiatra, eu vou para os alcoólicos anônimos. Ele promete mundos e fundos. Ele fala que vai ser diferente, que não vai mais acontecer. Ele chora. Muitas vezes a mulher já saiu de casa. Já vi situações em que a mulher já tinha saído de casa, pedido auxílio a familiares. Ele vai atrás dessa mulher, ele implora, ele compra flores, ele chora. Ele fala, ele promete tudo que aquela mulher sonha. Então, veja bem, Laura, uma mulher que está numa situação dessas, ela está muito vulnerável. Não é uma mulher que está ciente do seu poder, não está ciente da sua força. Ela tem um envolvimento emocional com o agressor.
Então, muitas vezes ela começa a colocar na balança os filhos, o tempo de relação, a família que muitas vezes adora o agressor. Ela começa a colocar tudo aquilo que é importante para ela, que ela acredita que é importante, e pensa, vou dar mais uma chance. E volta para casa. No voltar para casa, tem um período de calmaria, tranquilidade, amor, prazer, é tudo muito gostoso. Muitas vezes vão fazer uma viagem nesse período, vão fazer alguma coisa bacana, vão realizar um sonho do casal, e é o momento que ela imagina que agora será perfeito, né? Agora vai ser assim sempre, ele começou a procurar ajuda, não. E aí nós voltamos para a atenção. Só que isso não é uma coisa rápida, não tem um tempo exato para cada fase, mas varia, né? Às vezes 1 ano, todos os ciclos, 6 meses. Só que sempre esses 3 pontos aqui, né? Esse ciclo sempre está presente. Então tem a tensão, tem o ataque violento e tem a lua de mel. E isso vai se repetindo por muito, muito tempo, até que alguma coisa aconteça para quebrar esse ciclo. E infelizmente, muitas vezes é o feminicídio. Olha. Muitas vezes, porque o feminicídio vem justamente quando a mulher quebra o ciclo, quando ela fala, chega, eu não quero mais, eu não aceito mais. Eu não vou mais ficar nisso. Quando a mulher vai embora, que ela corre o perigo. Por isso que é importante ter uma conversa como essa, mostrar para essa mulher o que ela precisa fazer, quais os passos seguir, como pedir ajuda, para quem pedir ajuda, porque muitas vezes essa mulher não sabe como pedir ajuda. E eu acredito que uma das melhores coisas é o desconstruir a ideia romântica do amor. Um relacionamento é feito por 2 pessoas que são do mesmo tamanho, uma relação saudável, Laura. Não tem um maior do que o outro, um não tem poder sobre o outro, sobre as escolhas do outro. Os atritos são normais. Quando uma pessoa faz com que você se sinta mal, não é normal. Quando uma pessoa, um dia, ela faz você se sentir a pior pessoa do mundo, e no outro dia, ela vem toda amorosa, não é normal. Então, os atritos, sim. E aí, a partir do momento que você vai vendo que dá numa relação que, ok, isso aqui faz parte, e o que não faz parte, você consegue entender como um relacionamento bom é construído, como um relacionamento que fere, um relacionamento doente é construído. E por isso é tão importante falarmos sobre isso. Ótimo, Rosângela. Agora estamos recebendo uma chamada externa. Na realidade, a Monalise Canali, nossa jornalista, está diretamente lá com a delegada, a Liliane Ecrã. Então, delegada, eu gostaria, né, um bom dia, Monalise, a delegada Liliane, e que façam suas colocações em relação aos... Como funciona aqui na DP de Nova Prata toda essa questão de denúncias, como tem sido também essas denúncias, né? Como elas têm acontecido. E então, ficamos com vocês, meninas. Bom dia, Laura. Bom dia, convidadas. Um olá a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. Nessa manhã de quarta-feira do sofá, trazendo um assunto tão importante, né, Laura? Então, como tu disseste agora, estou com a delegada Liliane aqui da Polícia Civil do município de Nova Prata, que vai contar pra gente, então, sobre protocolos de denúncias, sobre números, como que foi durante essa pandemia, se o número se manteve ou se continuou. Bom dia, delegada. Bom dia, ouvintes. Assim, nós percebemos um acréscimo significativo, não tão alto, né, porque não é algo assim que se possa mensurar assim, em números, né? Existe também, às vezes, um aumento de ocorrências que não necessariamente implica no aumento de casos tão graves, né? Então, felizmente, nós não estamos com casos mais graves, como nós já tivemos em anos anteriores, feminicídio e tentativa de feminicídio. Felizmente, esse ano nós não tivemos, e durante a pandemia se percebeu um aumento, mas sempre com as ocorrências aquelas tradicionais, lesão corporal, vias de fato, muitas ameaças sérias, ameaças nem tão sérias, e a gente acha também esse aumento, ele tem um outro viés, que é o fato de que cada vez há mais denúncia, cada vez as pessoas estão suportando menos a violência doméstica, e é o que se espera, que esses dados venham para a Polícia Civil, venham para os órgãos, e que essas mulheres entendam que isso não é razoável e que tem que ser combatido. E o meio de combater a violência é aceitar que ela não pode acontecer e que ela tem que ser denunciada e que essas relações têm que ser
podadas. Se não é por conta do amor, da intenção de manter um relacionamento estável, de ter uma família bem constituída, que seja, então, pela intervenção policial e judicial, né? Lastimável, mas tem que ser muitas vezes. E, delegada, conta pra gente, a partir do momento que uma mulher sofre com essas ameaças, ou talvez com o próprio ato da violência, quais são os passos que essa mulher precisa seguir, chegar na delegacia, como que funciona? Bem, nós temos assim, durante a semana, nós trabalhamos no horário de expediente, recebemos as mulheres aqui, recebemos também e tratamos as denúncias que venham pelo 180 ou outros meios de denúncia. Todas as denúncias, elas são apuradas, nós chamamos discretamente, é claro, né, os participantes dessa situação possível de risco e vamos verificar se essa mulher quer uma medida protetiva, se ela já ingressou outra vez, quais são as provas que a gente tem, enfim, vamos abordar a questão e vamos procurá-la. Quando não somos nós e o Conselho Tutelar procurando as famílias para tratar da violência doméstica, a gente tem recebido as pessoas aqui e faz as medidas protetivas se ela deseja, ou somente o processo sem medidas protetivas. Fora do expediente, que é o que acontece mais, final de semana e à noite, tem que fazer o acionamento da Brigada Militar. Às vezes é a família que aciona, às vezes são terceiros, são os vizinhos que já não suportam mais perceber que aquilo se passa e que nada é feito. Então, quando é o acionamento pela Brigada Militar, a Brigada Militar nos chama e é feita a ocorrência durante a noite. Se tem tentado, na medida do possível, colocar essa mulher em um local seguro. Aqui nós temos os problemas de não termos uma casa de acolhimento, né? São poucas cidades que tem, mas a gente sempre verifica, assim, se tem lugar para ficar, como é que faz, se vai se afastar, como é que ficam os filhos, então tenta dar um conforto, assim, mínimo, vamos dizer, né, até que, então, saiam as medidas protetivas e o oficial de justiça muitas vezes retire esse abusador da casa para que a mulher retorne, porque a ideia da medida protetiva é isso, retirar o agressor, né, da residência para que permaneça a família. Quase sempre é assim. Por vezes a própria mulher não quer mais permanecer naquele local, não deseja, quer se mudar, quer ir para um familiar, para uma amiga, alguma coisa assim. Mas no final de semana é atendimento de plantão através do acionamento da Brigada Militar. Nós sabemos que diversas campanhas foram criadas, inclusive no ano passado, Máscara Roxa, diversas outras campanhas do combate à violência contra a mulher. A gente sabe também que a Polícia Civil tem um trabalho muito bonito que é a Sala das Margaridas. Nós gostaríamos que você explicasse aos nossos telespectadores o que é essa sala, como que ela funciona. Perdão, Salve. O que se passa? A Sala das Margaridas, então, ela é uma sala para um atendimento um pouco mais especializado, mais acolhedor e mais completo da rede, quando não se tem numa cidade a Delegacia da Mulher. Nova Prata não terá a Delegacia da Mulher, porque as cidades que contam com a Delegacia da Mulher são cidades, assim, a partir de 100 mil habitantes, né? Porque a demanda de uma Delegacia da Mulher é uma demanda de estrutura e de número de casos, então nós não precisamos. Para os locais que a Polícia Civil não tem a DEAN, porque são cidades pequenas, a tentativa é fazer a Sala das Margaridas, que não é só um local de atendimento, é um local físico de atendimento mais especializado, mas é uma delegacia que tenha convênios com a rede. Não adianta a gente ter uma sala específica, uma sala bonita, se o atendimento vai ser o mesmo que a gente dá numa sala comum, né? Então, aqui nós estamos tentando implementar neste ano, já tivemos ali uma possibilidade do Poder Municipal de nos auxiliar financeiramente, então, né, para a implementação dessa sala física, mas nós precisamos mais, nós precisamos dos convênios de atendimento para que seja automático, que a mulher chegue aqui e ela consiga já conversar, pelo menos com um psicólogo, ter os acessos, assim, muitas vezes, de alguma capacitação profissional, ter algum acesso para os trabalhos de trabalhar alcoolismo, dependência, trabalhar eventuais situações de problema psicológico que tenha que ser visto, né, em relação a filhos, em relação a ela, para que essa rede ela funcione mais integrada, né? E seria depois um próximo passo que se tivesse uma casa de acolhimento, mas esse é um passo bem mais largo, assim, mas é o futuro, a casa de acolhimento para que a mulher que eventualmente não tem onde ficar, pudesse ficar com seus filhos. Para finalizar, delegada, a gente gostaria então que tu reforçasse
de que realmente não é normal acontecer esses casos, e para que as mulheres não se sintam envergonhadas ou talvez intimidadas para virem até a delegacia registrar o seu caso. Eu acho assim que o atendimento em si, ele é uma parte do problema, né? Saber que existe a delegacia da mulher, saber que um juiz vai te dar uma cautela, que o oficial de justiça vai na tua casa, vai retirar aquele agressor, é uma parte, assim, de um todo, né? O processo que se passa pela delegacia de polícia, ele é um processo dolorido, assim, não é razoável, não é esperado, e ele por si só, ele causa uma ansiedade, causa um sofrimento naquela mulher, que de outra forma não teve o respeito, normalmente, do seu companheiro, e não teve o acolhimento das pessoas que estão próximas para ajudarem a cessar aquela violência, né, para interferirem, porque a família toda poderia interferir, né, positivamente, para que não chegasse uma situação de delegacia de polícia. Então, isso por si só já é um pouco traumático. E o mais importante, assim, que eu gostaria de reforçar, nós não vamos fazer milagres, mas é o início de uma caminhada. A gente percebe que há uma situação, assim, confortável, desagradável, mas confortável na violência doméstica, porque bem ou mal aquelas pessoas estão estabelecidas, estão na mesma casa, aquele marido é ruim, mas um próximo pode ser ruim também. São essas as informações que a vítima tem e que fazem ela se manter numa relação indesejável, abusiva, e se mantém por vários, às vezes não é só pela situação econômica, mas a situação econômica sabe que pesa muito. Só que isso não é razoável. É razoável que tu passe por um período de dificuldades, mas que tu restabeleça a tua autoestima, o teu respeito, o respeito dos teus filhos, que cesse, aquela pessoa vai continuar existindo, mas o convívio não é possível. Isso é uma coisa que tem que estar muito interna na vítima de violência. E para isso, o trabalho de rede é muito importante, porque a ADP, ela é um momento em que a pessoa passa, que, como eu digo, às vezes não é tão agradável assim. O respaldo do judiciário, que é uma audiência, que é um oficial de justiça, também não é tudo que ela precisa. A violência doméstica, ela precisa ser combatida com mais. Ela precisa ser combatida com a introspecção, né, da ideia de que não pode pela mulher e não pode por quem rodeia, que normalmente esses casais têm filhos, né, que já é o que vai segurando as relações. Então, assim, por isso é muito importante que depois da delegacia de polícia, que paralela à delegacia de polícia, a gente tenha uma mulher que possa ter um atendimento total. E aí, fechando, a Sala das Margaridas viabiliza e é uma porta de entrada para um atendimento mais especializado, que é óbvio, vai ser mais reconfortador e vai auxiliar efetivamente na cessação daquele ciclo de violência que normalmente acaba recorrentemente acontecendo com ex-vítimas de um relacionamento que acabam ingressando em outro relacionamento também um pouco abusivo. Delegada, muitíssimo obrigada pelas informações, a gente agradece pela disponibilidade. Rô, fica a questão, né? A delegada acabou de falar, normalmente a mulher, ela sai desse relacionamento abusivo e busca num outro companheiro um outro relacionamento, que talvez pode ser abusivo também. Já que tu estás no programa, responde pra gente, isto acontece com que frequência e por que isso acontece? Porque a gente sabe que talvez as mulheres já tenham aquela ilusão de uma pessoa perfeita e encontre alguns aspectos nesse próximo parceiro, mas que infelizmente continua sendo alguém abusivo. Então, Laura, a gente retorna com vocês e fica esse questionamento. Muito obrigada, Monalise Canali, muito obrigada, delegada Liliane Kran. Né, ficamos imensamente, né, felizes em ter a delegada falando a favor e falando sobre questões que assolam as mulheres, né, e tudo que se passa. Então, Rosângela, estamos indo para um breve intervalo comercial, mas eu gostaria de deixar a questão para o próximo bloco, que a Monalise falou. A busca, a troca de parceiro para tentar melhorar, né, se é bom, se é ruim, ou que cuidados
né, essas mulheres precisam ter. Então, pessoal, fiquem conosco. Vou só fazer agradecimento ao pessoal que faz acontecer, aos nossos apoiadores que fazem acontecer o programa Algo a Mais, a Kiron Centro Cultural, Pazinato Odontologia, Lojas Beneduzzi, Interno Imóveis e Decorações e RP Mercados. Então, fiquem com os nossos apoiadores e em seguida nós retornamos. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Há 20 anos, a Interni traz sofisticação, novidades e bom gosto para seus clientes. Interni, móveis e decorações. Nessa quinta-feira tem B-Night a partir das 9 horas da noite. Sabe quem vai estar no nosso sofazinho dessa vez? Ele que enfrentou o tanque dos tubarões e saiu vivo para nos contar essa e outras histórias, Jonathan Tebaldi estará aqui nesse sofá. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Pazinato Odontologia. Tratamentos eficientes e rápidos em um só local. Atendimento especial a crianças, jovens e adultos. Além de outros serviços, contamos com a tecnologia do Aitero, que digitaliza a arcada e simula sua correção. Pazinato Odontologia. Construindo novos sorrisos. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, no programa Mulheres, teremos o tema Mulheres no Poder. Nós vamos receber a vice-prefeita de Nova Prata, Sandra Zotes Gugelmin, a secretária de Educação, Loreni Tonin, e a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova. Nos acompanhe. Voltamos com o programa Algo a Mais das quartas do sofá. E hoje com um assunto que ele é super importante e a gente não pode deixar também de estar abordando, é violência doméstica, né? A gente sempre procura trazer assuntos leves, gostosos, mas tem momentos que nós precisamos também de falar sobre coisas mais sérias. Hoje eu estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, estou com a doutora Ângela Bristott, né, advogada, e que tem a causa feminista muito forte, né, leva muito forte a causa feminista. Então, nós estamos conversando sobre todas as questões de violência que podem ser físicas, podem ser patrimoniais, podem ser de forma psicológica também, muito obrigada. Então, vamos entender um pouquinho mais, doutora, a delegada, a Liliane Kran, também recentemente esteve ao vivo aqui para comentar também como são as denúncias lá na ADP. E agora, respondendo ao questionamento que a Monalise Canali deixou no ar, principalmente para Rosângela Matos, essa busca
pela troca de relacionamento, começar um novo relacionamento, sai de um abusivo, vai para outro, né? Como essa pessoa, ela tenta fugir dessa questão e daqui um pouco pode se deparar com a mesma. E isso é mais normal do que se imagina, Laura. A partir do momento que existe toda uma construção de crenças sobre relacionamento e até mesmo um padrão que é construído, porque a gente tem que entender que tudo isso começa lá atrás, né? O abusador, ele busca por um perfil de mulher, né? Ele busca por uma vulnerabilidade para entrar. Então, ele vai, muitas vezes, entrando e ele vai construindo um espaço e essa vítima, então, ela é totalmente... ela vai ficando totalmente vulnerável a ele, com um emocional destruído, autoestima, autoconfiança, medo, vergonha. E a partir do momento que essa mulher muitas vezes começa a buscar um salvador, esse é o perigo, né? Buscar por um salvador, achar que vai ter alguém que vai salvar ela daquela situação e sai de um relacionamento abusivo, não passa por um processo, seja de terapia, seja de autoconhecimento, seja de reconstrução da sua vida, e vai para um novo relacionamento. Porque quando a mulher sai do relacionamento abusivo, ela é uma presa, vamos dizer assim, ela é uma presa fácil para o homem que é o abusador. Então, porque quando a gente fala no abusador, parece um monstro. Alguém mau, e é alguém muito mau, muito ruim. Mas ele não é assim no dia a dia. No dia a dia ele tem um sorriso lindo. No dia a dia ele é um gentleman. No dia a dia ele faz coisas para agradar. Então, no início do relacionamento, não esperem por um homem que chega batendo. Não é isso que acontece. É um homem que ele é todo romântico, ele vai trazendo essa mulher para perto e depois ele começa o seu processo. Então, é extremamente importante ter essa clareza. E por que isso acontece, Laura? Prestar aos sinais, né? Prestar atenção aos sinais, prestar atenção ao exagero, à intensidade, a tudo ser muito intenso. E observar como esse homem se comporta com outras mulheres, o que ele fala de outras mulheres, porque as pessoas falam aquilo que elas pensam, só que muitas vezes a pessoa que está do lado não se dá conta, quando vê um homem falando, né, defendendo às vezes um outro abusador, né, vê uma notícia e fica defendendo o outro abusador. Uma coisa também que é para as pessoas ficarem atentas, é violência contra animais. Vários não são nem pesquisas, né? Vários estudos aí já mostram que homens que têm esse viés da violência contra animais, eles têm mais chances de serem agressivos também com as pessoas que estão ao seu lado, tanto mulheres como filhos. E por que isso se repete, Laura? Se repete por uma construção romântica, por uma idealização de um casamento perfeito, de um príncipe encantado que vai salvar uma mulher, por uma construção também da família, e muitas mulheres cresceram em lares abusivos, vendo a mamãe passar por aquilo e acreditam que é normal. Aquela história do é ruim com ele, mas é pior sem ele. Aquela questão de já está melhor do que com o outro, porque eu já ouvi isso, né? O outro me batia, pelo menos esse só me agride verbalmente. Pelo menos teve uma melhoria aí. Então, quando a pessoa ela não tem uma ideia real de como deve ser um relacionamento saudável, ela tem crenças muito enraizadas, feridas emocionais, traumas, e aí, né, cabe muito a um psicólogo olhar toda essa questão emocional dessa mulher, ela vai buscar lá fora aquilo que ela acredita que é o certo, aquilo que ela acredita que ela merece. E está muito ligado ao merecimento da mulher, ao que eu acredito que é uma coisa que eu mereço ter na minha vida. Muitas vezes a mulher deseja ter um relacionamento bom, mas ela não acredita que ela é capaz de conseguir um relacionamento bom. E ela deixa de investir no bem mais precioso que ela tem, que é ela, que é o seu conhecimento, que é a sua autonomia, que é a sua vida como um todo. Ela deixa de se fortalecer como mulher e isso torna ela mais vulnerável para cair nessas armadilhas, para cair nas mãos de um abusador. Então, infelizmente, isso se repete. Para mulheres que já viveram uma relação abusiva, é importante ter consciência de que após esse período é importante, um momento, sabe? Eu falo muito do detox. Um período em que você vai cuidar de você. Não vai colocar relacionamento como prioridade na sua vida, vai cuidar dos outros aspectos
E só depois você vai começar, quando você estiver inteira de novo. Porque as marcas, elas ficam a vida toda ali. Não tem como curar, não tem como apagar o que aconteceu. Mas dá para você se fortalecer e dá para usar todas essas dores e cicatrizes como aprendizado para não acontecer novamente. Só que nós precisamos começar essa desconstrução, Laura, desde a infância. Porque uma criança que está vivendo em um lar, que vê os pais se relacionando de forma abusiva, ela vai entender que aquilo é normal. Uma menina que foi abusada, que foi violentada, toda a situação que vai sendo construída, ela vai associando, né, a situação ao sentimento e vai construindo uma verdade. Então, muitas pessoas acreditam que relacionamento é assim mesmo, que relacionamento é ruim mesmo, que relacionamento é só na dificuldade. E a partir disso, essa pessoa vai lá no mundo, lá fora, buscando isso. Claro. E aí, quando a pessoa se dá por conta, né? A esposa ela se dá por conta de todo esse relacionamento, que vem a Sala das Margaridas para auxiliar, vem pessoas que trabalham com relacionamentos, que elas dizem, procurem, né? Procurem pessoas que podem te auxiliar, um psicólogo, psiquiatra, se é necessário, né? Procurar pessoas que nem a Rô, que dá um atendimento legal, que faz com que a gente compreenda que sim, o relacionamento ele precisa ser de tal forma, gostoso, e não simplesmente, né, se largar e estar na busca de uma nova experiência que pode não ser muito boa também. E em relação, agora eu vou conversar com a doutora Ângela, em relação a quando as pessoas elas procuram a parte jurídica, né, para se alentar toda essa questão que elas estão passando, né? Elas podem ficar tranquilas, porque assim, muitas vezes o abusador, ele não é tão tranquilo quanto a gente imagina. Aí eu vou lá, vou dar parte na polícia, vou procurar, vou pôr um processo, isso aqui, e vai ficar tudo bem. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Essa pessoa agressora, ela pode ficar com mais raiva, pode ter atitudes piores. E como é essa questão para quem está em casa e daqui a um pouco tem esse receio de denunciar? Então, seguindo na mesma linha que a delegada brilhantemente explicou o procedimento que se dá, a denúncia, né? Só esclarecendo que a denúncia não tem necessidade de ser unicamente feita pela vítima, né? Pode ser feita por um terceiro, pode ser feita por um vizinho, por familiares, que podem falar sobre o caso, né? Denunciar esse caso, tanto pelo 180 ou buscando ADP. Depois que é instaurado esse procedimento inicial na delegacia, a delegada ou o promotor, enfim, eles podem dar continuidade, né? Não existe mais a necessidade da representação expressa da vítima, ou seja, a autoridade policial ou autoridade judicial, enfim, podem continuar as investigações para apreciar, né, ver o que está acontecendo no âmbito dessa violência doméstica e familiar. E vão ser ouvidas as vítimas, o agressor, testemunhas. E dependendo da gravidade do caso, se se trata de uma lesão leve, grave, enfim, são vários delitos que podem estar envolvidos, né? A delegada ou as autoridades competentes podem representar por uma prisão preventiva desse agressor, né? Ou seja, ele pode ser preso em virtude de uma agressão doméstica ou familiar em face de uma mulher. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta, a mulher pode se sentir dessa forma protegida, né, sabendo que o seu agressor está detido preventivamente, né? Foi uma alteração da Lei Maria da Penha que trouxe essa possibilidade de prisão, né? E também pode ser deferido pelo juiz medidas protetivas, que são exemplos, assim, o agressor manter determinados metros de distância da vítima, sair da residência. Daí, nesse caso, quando sai da residência, pode ser determinado que ele preste alimentos, né, que ele pague alimentos para que a vítima continue sobrevivendo, enfim, pagando suas necessidades e os filhos também. São inúmeras possibilidades de medidas protetivas que a lei prevê, e é um rol que não é taxativo, ou seja, não é só o que está determinado na lei que é possível de ser aplicado. Dependendo do caso concreto,
as autoridades competentes podem definir diferentes medidas. E nesse caso é importante que as vítimas tenham ciência que elas vão ficar protegidas, né, dependendo do grau dessa agressão, né, o agressor pode continuar preso, ou em caso de descumprimento de alguma dessas medidas, a lei também prevê o crime de descumprimento de medida protetiva, que tem combinado uma pena de reclusão de 2 meses a 3 anos, se eu não me engano, que também é uma maneira de coagir, de fazer com que o agressor tenha ciência que não pode descumprir essas medidas, né? Não estão, às vezes as pessoas pensam, não dá nada. Dá sim, tem uma previsão legal que é posta funciona, né? As autoridades competentes fazem funcionar. E como a delegada falou, o oficial de justiça pode ir até a casa desse agressor, retirar ele, né? Mas, claro, isso tudo tem que ter dado o primeiro passo, né? Tem que chegar ao conhecimento das autoridades. E esse, às vezes, é o passo mais difícil, né? A mulher tem que conseguir sair desse ciclo que a Rosângela comentou, né? Que muito bem explicou como funciona. Tem que conseguir dar esse primeiro passo. E é importante também que a gente mencione que existia a máxima, né? Que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim. Se a gente vislumbra alguma situação de agressão nesse âmbito doméstico e familiar, é nosso dever comunicar às autoridades competentes, para que não venha a culminar num delito gravíssimo como o feminicídio, né? Que é comum no nosso país, infelizmente, e cabe a nós vigiarmos, né? Estarmos sempre atentas, trazer à tona, conversar, explicar para as mulheres seus direitos, para que elas não deixem chegar nessa gota d'água. Às vezes nessa convivência com um homem agressivo, não necessariamente um homem, que nem eu disse, porque é independente de sexo, né, a agressão em face da mulher, ou familiar, não necessariamente um cônjuge, né, um companheiro namorado, um pai, padrasto, enfim. Doutora Ângela, só para a gente então deixar bem claro, o amparo existe pela lei, a pessoa que é agredida, né? Então, assim, se você está passando por algo que está sofrendo agressão diária às vezes, né? Por vezes diárias, enfim, e está com muito medo de estar fazendo essa denúncia, tu pode procurar pessoas que podem te ajudar, como também um auxílio jurídico e dizer, olha, eu vou denunciar, mas eu preciso saber que eu não vou ter mais contato com ele. Porque sim, existe esse medo, né, doutora Ângela? Existe esse medo de ter que ir até a delegacia denunciar e saber que saindo de lá eu vou ter que retornar para o lar que o meu agressor está. Isso eu acredito que seja uma das maiores causas que levam as mulheres a não denunciarem, né? Esse receio ou a dependência financeira, que nem comentou a delegada, né? Às vezes a mulher depende em inúmeros fatores desse companheiro e fica coagida a não ir denunciar, né? E fica reiteradas vezes sofrendo esses abusos. Mas sim, o Estado oferece esse aparato de mantê-la protegida, né? Existem inúmeros fatores, claro, cada caso concreto tem que ser analisado individualmente, mas não é motivo para a mulher não procurar, né, justamente. Inclusive, as vítimas podem ter assistência de um advogado, que no caso vai figurar como um assistente da acusação, já que quem promove a ação penal em face do agressor é o Ministério Público, né, que tem um promotor ali atrás, enfim, depois de uma investigação prévia da polícia, ao apresentar uma denúncia, enfim, existem audiências, oitiva de testemunhas, o agressor também é ouvido, né? Existe todo um processo penal com ampla defesa, né? Também para ele poder alegar a sua versão da história, né? Com certeza. Meninas, papo bem esclarecedor. A gente sabe que teria muito mais para estar conversando nesta manhã, né? Até mesmo porque a gente já tinha pautado, porque falamos, pessoas que às vezes por falta de na questão financeira, né, por falta de dinheiro, né, tem medo de estar entrando com processo, isso e aquilo, ou
muitas vezes não é nem essa questão, né, Rosângela? Rosângela bem comentou até no intervalo e disse, não, existem muitas mulheres que têm condições e tudo mais. É o medo, é o receio de estar denunciando, é o receio de estar... Então, assim... A vergonha de expor a família Uhum. numa cidade pequena como a nossa... Existe aquela questão de todo mundo conhece a família, é uma vergonha para a família isso. Existe uma questão social, uma questão cultural, uma questão patriarcal. Então, muitas mulheres que têm família, que pode assegurar essa mulher nesse momento, ajudar a mulher, mulheres que possuem bens e que se veem numa situação de como que eu vou fazer isso com a minha família. Você vai, né, a pessoa tem às vezes uma ideia assim, eu vou destruir a minha família, a reputação da minha família. Então sim, existem os casos mais recorrentes são de mulheres que não têm condições financeiras e que muitas vezes tinham quando iniciaram a relação, mas por uma série de coisas que foram acontecendo, foram sendo isoladas e tiradas desse convívio, porque às vezes essa mulher está visitando a família uma vez por ano, a cada 6 meses, vai junto com o parceiro, não tem permissão para ir sozinha. Ela está afastada muitas vezes de um convívio e às vezes a família não sabe o que está acontecendo, mas existem sim casos de violência doméstica em famílias que possuem muitos bens, muito dinheiro, e nós precisamos desconstruir essa ideia social e cultural de que é uma destruição da família. Não é uma destruição da família. Destruir a família é continuar vivendo assim, porque o reflexo vai estar, inclusive, no comportamento dos filhos. Ai, que show, Rosângela. Esclarecer bem esta questão também. Meninas, últimas considerações, doutora Ângela? Então, quero agradecer o espaço mais uma vez, Laura, é sempre muito satisfatório conversar com vocês, ouvir a delegada nesse assunto tão necessário, que eu particularmente gosto de conversar e debater. Eu acho necessário, né, apesar da minha profissão, claro, eu acho que as mulheres têm que se unir cada vez mais, nós temos que debater, trazer à tona os nossos direitos, né, para poder nos fortalecermos e empoderarmos. E é justamente a intenção dessa lei que comentamos hoje, a Lei da Maria da Penha. Ela, além de garantir direitos, ela é uma forma emancipatória e uma forma de empoderar mulheres, para que elas se sintam cada vez mais protegidas, saber que não estamos sozinhas. Ótimo, doutora Ângela, muito obrigada. Rosângela. Amei estar aqui com vocês. Uma sugestão para quem tem em casa e ainda não assistiu Bom Dia Verônica, uma série que está na Netflix. Claro, é uma série extrema, né? Como a Laura estava falando, baixa energia, fica mal, mas tem várias situações dentro da série que mostram a realidade, os sinais, como se comporta o abusador e lá tá bem certinho o ciclo. Esse ciclo que eu falei, ele está presente na série, né? A tensão, o momento do ataque, o momento lua de mel. Então isso vai acontecendo em vários momentos da série. E mulheres, denunciem, familiares, amigos, metam a colher, não aceitem uma relação que dói, e por isso que é tão importante que as mulheres tenham consciência da necessidade do amor próprio, do empoderamento, do autoconhecimento para não viver relações abusivas, a violência doméstica, relações que maltratam. O amor não dói. É com essa mensagem que eu quero terminar o nosso programa de hoje, né? O amor não dói, o amor não maltrata e o amor não suporta tudo, Laura. Não suporta tudo. O amor precisa ser bom. Com certeza. E também só um comentário sobre o Bom Dia Verônica da Netflix. Para quem quiser acompanhar e assistir, ele tem a grande atuação, né, da atriz Elisa Volpato, pratense. Ela muito bem representou a delegada naquela série. Então, para quem quiser assistir, sim, é muito forte, ok? Já repasso, é muito forte. Foi feito com certeza por grandes pessoas, grandes atores que conseguiram, né, representar toda aquela situação de uma forma com que chegue a nós dizendo socorro para todas as mulheres que estão precisando de ajuda. Então, sim, muito bom lembrar, Rosângela, da série. Então, meninas, muito obrigada, doutora Ângela, Rosângela Matos. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nesta manhã e fica o meu convite para amanhã de manhã, o Algo a Mais, 10h30 da manhã, Quintas da Educação. Muito obrigada e até!